Hoje foi mais um dia em que o mercado financeiro mundial se dividiu na sequência de desdobramentos das decisões tarifárias de Donald Trump. Bolsas da Europa e da Ásia registraram altas consideráveis. A Europa, particularmente, ainda impulsionada pela decisão de hoje da União Europeia de suspender as tarifas de retaliação. Já as bolsas americanas enfrentaram quedas consideráveis, ainda fruto da falta de confiança com as decisões que saem da Casa Branca. Os índices tiveram quedas importantes na sequência da alta recorde que foi registrada ontem. Nós vamos detalhar cada um desses pontos e trazer as atualizações dessa guerra comercial. Quando os Estados Unidos refizeram as contas hoje e anunciaram que a tarifa em cima das exportações chinesas é de 145%. Quem fala com a gente nesse começo do CNN Prime Time é a nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo. Mari, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, a tarifa é ainda maior, uma tarifa de 145%, por quê? A essa tarifa de 125% se soma uma outra de 20% que já estava em vigor por causa da entrada de fentanil aqui nos Estados Unidos. Donald Trump impôs essa tarifa contra a China por causa, alegando preocupações com essa entrada de fentanil aqui nos Estados Unidos, então isso leva o total a 145%, uma diferença de 20 pontos percentuais que, claro, pode acabar fazendo toda a diferença para quem importa esses produtos. E hoje, aqui nos Estados Unidos, as bolsas voltaram a cair depois de um dia de alívio ontem. E Donald Trump, em meio a tudo isso, se reuniu com o gabinete e falou aqui na Casa Branca que, de fato, podem haver dificuldades nesse momento de transição. Mesmo assim, ele se disse muito orgulhoso do trabalho que a equipe econômica vem fazendo, disse que ontem foi um grande dia para os mercados. A União Europeia hoje resolveu desistir de impor as tarifas contra os Estados Unidos, que entrariam em vigor no dia 15 de abril, dizendo que vai dar uma chance para as negociações. E um assessor econômico aqui dos Estados Unidos, o Kevin Hassett, disse que agora a equipe está analisando propostas de 15 países para saber se elas são boas o suficiente para irem para a avaliação de Donald Trump. E, Márcio, o que eu percebo aqui na Casa Branca é que existe um esforço visível para demonstrar que o governo está alinhado, porque além das preocupações com os mercados, com os índices econômicos, é claro, existe uma preocupação aqui também com a credibilidade do governo Trump, já que ontem o anúncio foi feito sem toda a equipe econômica estar a par disso. Nem toda a equipe econômica de Donald Trump tinha falado com o presidente antes de ele fazer o anúncio, que veio por meio das redes sociais, que veio de uma forma inesperada, de uma forma espontânea, apenas horas depois de Trump ter ido às redes sociais também e pedir para que todo mundo ficasse frio, ficasse calmo, dizendo que tudo daria certo. Inclusive, um dos principais assessores econômicos estava no Congresso defendendo as tarifas quando saiu esse anúncio da pausa da suspensão de 90 dias nas tarifas recíprocas e do aumento, para as tarifas contra os produtos importados chineses. Então, Trump tenta, nesse momento, também reparar os danos à reputação do governo e manter ou recuperar a confiança agora nesse segundo mandato, já que a gente viu, claro, especialistas, analistas no mundo todo falando sobre um possível risco de recessão aqui nos Estados Unidos, e a gente sabe, por fontes da CNN, das controvérsias internas, das tentativas dos assessores econômicos de Trump de convencê-lo a mudar essa ideia, a mudar de ideia sobre essas tarifas recíprocas. Então, existe até mesmo um desalinhamento, no que disse ontem, por exemplo, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que falou que esse era o objetivo de Trump o tempo todo, essa era a estratégia, a decisão não era um recuo, uma resposta ao mercado, e do que disse o próprio Trump depois, que falou que as pessoas estavam muito agitadas, com medo das tarifas, então resolveu tirar, ou aplicar essa pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas. Márcio.